Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos vamos incentivar para o sono, porque não vamos dormir mesmo, tem vigília, né? Então lutar com o sono agora é se preparar para a vigília, né? Os pernilongos não vai dar sossego mesmo, então fica tranquilo. Vamos refletir um pouco agora sobre construir comunidade, né? O que nós somos uma comunidade, mas essa comunidade é algo que se constrói, né? O Salmo 122, Salmo 122, 121, diz que Jerusalém é uma cidade construída. Então Jerusalém é algo que se constrói, é da natureza comunitária, vamos dizer assim, construir. A Jerusalém, a nossa Jerusalém, ela precisa ser edificada. Então uma coisa que eu posso dizer a todos nós aqui, a mim e a vocês, que a sua comunidade, né, a comunidade javelice de maneira geral, não é exemplo de comunidade acabada. É algo que nós temos que construir. A Jerusalém celeste, sim, está pronta, está acabada, mas ela nos espera no fim do caminho. Lá no final do caminho nós vamos encontrar com a Jerusalém celeste. Ela não faz parte da economia desse mundo. Nesse mundo, a nossa comunidade, essa obra de Deus que é nossa comunidade, ela precisa ser edificada, ela precisa ser reconstruída, ela precisa ser reedificada. Sonhar com a Jerusalém celeste é lícito, precisamos sonhar com ela, mas pretendê-la aqui na terra é violentar a realidade, porque nós vamos encontrar com ela só lá no final do caminho. Por isso a nossa comunidade tem que ser reconstruída, ela precisa ser reconstruída constantemente. Podemos afirmar que a nossa comunidade precisa ser feita e refeita. Da parte de Deus ela é perfeita, mas na parte nossa nós precisamos reconstruir constantemente a nossa comunidade. O Amadeu Sensini, ao refletir sobre aquele livro Fraternidade, Vida Fraterna em Comunidade, ele vai dizer que existem dois tipos de membros de comunidade, ou dois tipos de líder. Ele vai dizer que um tipo é o tipo construtor, aquele líder que edifica e constrói. Ele vai dizer que tem um outro tipo de líder, ou outro tipo de membro, que é o tipo consumidor. Ele vai dizer que o construtor ele constrói, ele edifica. O consumidor ele consome, ele suga. Ele vai dizer que o tipo de líder consumidor, na expressão dele, é o parasita, aquele que só suga. Nós somos líderes construtores. Nós exercemos na comunidade um ministério de edificação, um ministério de construção, né? E eu vou falar com vocês rapidamente sobre três atitudes que nós temos que ter em relação à comunidade para sermos construtores. Três atitudes, muito simples. A primeira atitude em relação à comunidade, para nós construirmos a comunidade, é agradecer a comunidade. A primeira atitude que nós temos que ter em relação a ela é agradecer a comunidade. Esse documento, Vida Fraterna em Comunidade, diz assim que a comunidade ela é um mistério que deve ser acolhido com o coração grato. O primeiro ato de quem quer construir comunidade é a gratidão. É ser grato a ela. É o primeiro ato. Quem não tem um coração agradecido pela comunidade não constrói comunidade. E nós sabemos que a gratidão ela não é algo natural. Ser grato, né, é algo difícil, porque precisa de coisas, né, vamos dizer assim, de gestos concretos, atitudes concretas, né? A gratidão ela tem a raiz dela é teológica, porque ela é, vamos dizer assim, a capacidade de reconhecer em nós mesmos e nos outros que todos nós somos destinatários da misericórdia de Deus. Em relação a isso, todos nós temos que ser agradecidos,
porque nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos. Por isso a primeira atitude é reconhecer, é ser grato. A primeira atitude a construir comunidade, nós como os líderes que querem construir comunidade, é ter gratidão por ela, ser grato a ela, agradecer à comunidade. Existem motivos de gratidão, né? O primeiro motivo de gratidão que nós temos que ter é reconhecer que a comunidade é uma intervenção do Espírito de Deus. Que só existe uma comunidade porque o Espírito Santo interviu. Papa João Paulo II, naquele documento Vita Consecrata, né, número 62, ele vai dizer que o Espírito Santo não cessa de assistir, não cessa de intervir, para que aconteçam novas fundações, novas comunidades. O primeiro ato de gratidão, o primeiro motivo de gratidão é isso, né? Reconhecer que nós somos uma intervenção do Espírito Santo. Somos frutos de uma iniciativa de Deus. Somos frutos de um ato próprio de Deus, que deu a nós características originais, para que nós pudéssemos existir nesse tempo. Esse documento do Papa João Paulo II ensina isso. O primeiro motivo de agradecimento a Deus, de agradecer a Deus pela comunidade, ou de agradecer a comunidade, é por ela ser essa intervenção do Espírito, com características originais, em relação às comunidades mais tradicionais, né? O documento está falando exatamente disso, das novas fundações, não está falando das congregações, está falando das novas comunidades, que elas são uma intervenção do Espírito Santo. São frutos de uma iniciativa de Deus, de uma ação de Deus. Um outro motivo de gratidão a Deus, de gratidão à comunidade, é a fidelidade dos irmãos. O testemunho dos irmãos, podemos dizer isso para nós mesmos, né? Te levou a descobrir um carisma específico. Me levou a descobrir a minha identidade, né? Podemos dizer que pela fidelidade dos irmãos, pelo testemunho dos irmãos, a comunidade foi a mãe que nos gerou para a vida de fé, a mãe que nos gerou para a vida em Deus, né? E por causa da fidelidade dos irmãos, ela continua gerando. Ela continua gerando. Ser grato a Deus por isso, né? Pela fidelidade dos irmãos. Deus usou de alguém, o Espírito Santo usou de alguém, de um irmão dessa comunidade, para que eu fosse gerado, para que a comunidade fosse minha mãe. Isso é um motivo para nós agradecermos a Deus, termos um coração grato à comunidade. Nós precisamos, vamos dizer assim, descobrir com gratidão o quanto já recebemos de Deus. Isso é fundamental, um coração agradecido a Deus por tanta coisa que nós recebemos. Olhar para a nossa história de vida e ficar encantado, nos sentirmos abençoados, nos sentirmos escolhidos, eleitos, separados por Deus, porque pela ação de Deus em nossa vida. Não é ousado demais repetir aquilo que Nossa Senhora dizer, grandes coisas fez em nós o Todo-Poderoso. É isso que nós temos que sentir. Nós não somos miseráveis, não somos homens e mulheres agraciados.
E nós temos que descobrir isso em nosso coração, ter esse coração engrandecido. Porque quem que é o ingrato? Nós vamos definir o ingrato. Quem que é o ingrato? O ingrato é o quê? O ingrato é alguém sem memória, não é? É alguém sem memória, ou pelo menos uma memória seletiva, parcial, superficial, curta. Esse é o ingrato, né? É alguém que acha que conseguiu tudo sozinho. E a comunidade não nos permite ser dessa forma. Por isso, quem quer construir comunidade, um líder que quer construir comunidade, tem que ser grato a ela. Tem que ser grato a ela. Tem que ser grato a ela. Não pensar que a comunidade é uma... Primeira coisa é pensar que é uma mãe que nos gerou. Não pensar que a comunidade é uma madrasta, né? Alguém que não me gerou, alguém que não teve esse ato comigo. É interessante que tem uma história que conta, né, dos hebreus que passaram pelo Mar Vermelho, né, com Moisés, e passaram a pé enxuto, né? E teve um hebreu que foi reclamar com Moisés por causa da travessia, que a terra estava úmida, e por causa da terra estar úmida, ele pegou o reumatismo, né? Ele não foi incapaz de olhar por aquilo que Deus fez, né? Abriu o mar, fez passar a pé enxuto, destruiu os inimigos. Ele não conseguia olhar, ele só pensava no reumatismo dele. E o ingrato é exatamente isso, né? Ele não consegue ver essas coisas. Ele não consegue olhar para a sua história e perceber a mão de Deus que atuou através da comunidade. O hebreu, ele vai reclamar com Moisés. Fala: Moisés, por que você deixou a terra úmida? Agora eu tenho reumatismo, não é reumatismo. Uma outra atitude, a primeira é agradecer a comunidade. Uma outra atitude é bendizer a comunidade. Reconhecer a comunidade como um bem. Reconhecer a comunidade como um bem. Nós sabemos que querer bem é amar. Não se edifica aquilo que não se ama. Não pensar que a comunidade é um peso para nós, é uma dificuldade. A comunidade acabou com o meu tempo, eu não consigo nem dormir direito mais, eu tenho que sair de novo. O irmão liga ou manda uma mensagem, né? Tem medo de abrir a mensagem, medo de ser missão. Quem riu é porque isso é verdade. Ai, tem tanta gente, pelo amor de Deus. Você não quer o bem da comunidade? Então, não querer o bem da comunidade, né? Nós amamos, quem ama edifica, né? Só edifica pelo amor. E nós sabemos que esse amor não é algo natural também. Porque amar cansado é difícil, não é verdade? Mas esse amor é algo sobrenatural. Eu amo essa comunidade, eu quero o bem dessa comunidade porque eu amo a Deus. O motivo de eu amar essa comunidade é Deus, é por causa de Deus. E não é só querer o bem da comunidade no sentido geral, né? Mas querer o bem da comunidade de cada pessoa, bem dizer a comunidade por cada pessoa, por cada irmão. Porque se tem uma coisa que nós temos que entender quando nós assumimos ser comunidade, porque o caminho de comunidade é um caminho de santificação em conjunto.
Não é um caminho de santificação individual, é um caminho de santificação em conjunto. Quando nós pensamos, né, de uma outra forma, nós não estamos pensando nesse espírito da escolha que nós fizemos. Nós precisamos entender isso. Por isso, desejar a santidade do outro é querer o bem do outro. Desejar que o outro se santifique é também nos santificar. Lutar para que o outro santifique é o caminho de santidade que nós escolhemos. Quem sabe, com certeza, eu acredito nisso, daqui a algum tempo, né, um punhado de gente da Javenice seja canonizado. Quem sabe nós da turma dos 50 aí, né, o grupo como nós já falamos, o grupo da segunda geração seja uma turminha, pessoal a ser canonizado. Ou a terceira geração, ou a primeira geração. O amor à comunidade me leva a esperar isso. Não me leva a querer menos do que isso. Não me leva a querer menos do que isso. Porque esse caminho que eu escolhi é um caminho de santificação em conjunto. É um caminho de santificação em conjunto. Por isso, né, é falar bem da comunidade, né? Falar bem da comunidade. Porque falar mal destrói. Quem fala mal da comunidade é consumidor. Desculpa a expressão, mas é a expressão que o Amadeu Sensini usa. Quem fala mal da comunidade é parasita. Então, bem dizer a comunidade, querer o bem da comunidade, é falar bem dela. Sabe, eu acho que esse aí é o espírito de mãe, né? Espírito de mãe. Os filhos podem ser horrível, mas vai falar mal das crianças para ver. A mulher já arrepia o cabelo, já começa a suar, né? Já responde, porque a mãe não aceita. Pode até ser ruim, meus filhos, mas eu não aceito falar. Porque falar bem da comunidade, né? Falar bem. Temos coisas para ser construídas, temos coisas para ser feitas, ser refeitas, temos, mas falar bem da comunidade, isso é bem dizer a comunidade. E também falar bem do irmão a Deus, né? Rezar pelos nossos irmãos, rezar para que Deus os santifique, os converta, né? Por que não? Que leve, né? Pode ser também. Ó Senhor, meu irmão merece o céu, né? Que oração mais bonita que é essa? Ele quer hoje logo, ele quer descansar na tua presença, né? Falar bem do irmão a Deus. É. E um terceiro elemento, né? É o construir a comunidade. Como é que você constrói a comunidade? A primeira coisa que se constrói na comunidade é o tecer relacionamentos. Acreditar na importância das relações. Que antes de ser alguém que serve comigo, que é algo importante, mas o irmão de comunidade é alguém que eu relaciono. Por isso, a importância, né, de salvar, de conservar os relacionamentos. A capacidade que nós temos que ter desse tecer os relacionamentos, de perdoar, né? Quando necessário corrigir, para que o irmão não se perca, ou aceitarmos ser corrigidos. Isso faz parte do relacionamento. A amizade, o companheirismo.
O construir comunidade, ele passa por tecer as relações, né? Tecer as relações. Os relacionamentos. Você pode ver que quando um irmão está por sair da comunidade, a primeira coisa que você percebe nele é o esfriamento nas relações. Pode ver para você ver. Ele é o último a chegar, é o primeiro a sair. Ele chega para a hora que a coisa está começando e sai a hora que está terminando, né? Quando tá, vamos em paz, que o Senhor nos acompanha, ele grita lá de fora, graças a Deus, né? Lá do portão já grita, graças a Deus, ele já está saindo. Ele esfria no relacionamento. Ele não quer mais gastar tempo com as relações, com a conversa. E construir comunidade, nós temos que tecer esse relacionamento, nós temos que ser tecelão de relacionamentos. Nos aproximar, nos fazermos próximos, né? Procurar salvar, conservar as relações, né? Que é algo importante, é algo fundamental. E quanto necessário, claro, perdoar, pedir perdão, para que as relações possam se restabelecer. Um outro elemento do construir a comunidade, né, é o servir a comunidade. Usando a expressão que nós usamos lá atrás, né, é ajudar aquela que nos gerou a gerar mais filhos. Trabalhar para que a comunidade continue sendo mãe. Se empenhar para que a comunidade continue sendo mãe. E aqui cabe, é claro, com contribuição pessoal. Com empenho pessoal, com dedicação pessoal, com esforço. Numa luta, vamos dizer assim, que todos nós temos, nesse empenho de servir a comunidade, de superar os nossos limites, de progredir, né? Nesse serviço a Deus, nos irmãos. Precisamos ter essa capacidade de servir, essa disposição, né? Esse empenho no serviço, esse empenho no serviço. E esse empenho no serviço, essa capacidade, ela me leva a uma atitude de permanecer na comunidade, né? A primeira, vamos dizer assim, a primeira postura do serviço é você estar presente, né? Podemos dizer assim, permanecer nesses dois sentidos, no amor, porque se você não ama, você não permanece ali, né? Às vezes até está presente, entre aspas, né? O corpo está presente, mas se não tiver amor, não há presença, não há valor de presença, né? E a participação na vida da comunidade, se fazer presente. Porque a comunidade já tem vida própria, né? Você pode perceber que a comunidade ela tem a sua vida social. Nós temos que estar presentes. Tem que permanecer nela, isso faz parte da construção. Porque entendendo, e isso é uma palavra importante para nós, que a comunidade é uma Jerusalém que nós estamos construindo, não é a Jerusalém celeste, mas é uma Jerusalém que está construindo, porque ela é uma intervenção de Deus, é uma intervenção do Espírito de Deus. A comunidade é o lugar onde a graça de Deus chega até mim. É um lugar onde Deus atua em minha vida e continua a se revelar a mim. É um lugar onde o Espírito Santo me dá a capacidade
de crescer no amor. É o lugar onde o Espírito Santo me dá a capacidade de sustentar a minha escolha, de me santificar com os irmãos. Por isso a comunidade é Jerusalém, esse lugar da presença de Deus. Por isso nós não podemos nos pensar fora da comunidade. Não podemos pensar em nos afastar disso, porque nós temos que construir, sermos construtores, edificar. E se tem uma característica do construtor, o construtor é aquele que constrói conforme o projeto, né? Projeto de Deus, conforme aquilo que Deus quer. Esse lugar que eu preciso dele, mas esse lugar que ao mesmo tempo eu edifico, eu construo. Esse lugar é importante para mim. Por isso, irmãos, Deus fez muitas coisas. Deus fez cada um de nós passarmos no Mar Vermelho. Deus nos libertou, nos salvou. Nós podemos agradecer a Deus por essa obra maravilhosa em nossa vida, ou podemos reclamar do reumatismo, né? Porque existe a terra úmida, né? A umidade fica. A comunidade, ela está em construção. Ela não é essa obra acabada, pronta ainda. Mas ela é um lugar santo. Ela é uma intervenção de Deus. Ela é uma graça de Deus em nossa vida. E eu queria convidar vocês a ter a primeira atitude do construtor de comunidade, agradecer a comunidade, agradecer a Deus pela comunidade. Vamos ficar de pé. Vamos nos despertar. Encontre motivos em seu coração para agradecer a Deus, para ter um coração grato. Penetre nesse mistério que é a comunidade, com o coração grato. Agradeço o Senhor. Agradeço o Senhor pela intervenção do Espírito que fez esta comunidade. Agradeço o Senhor pelo testemunho dos irmãos. Agradeço o Senhor pela comunidade ser a mãe que te gerou. Vamos bendizer o Senhor, vamos louvar o Senhor. É o primeiro sinal de Pentecostes, é o primeiro sinal do Espírito Santo, proclamar as maravilhas de Deus. E a comunidade é uma maravilha de Deus. Você vive, você participa, você faz parte, você constrói uma maravilha de Deus, que é a comunidade javenice. Por isso, Senhor, nós te bendizemos. O nosso louvor com o coração sincero, Senhor. O louvor pela sua obra em nossa vida. O Senhor para essa bênção que é a comunidade. O teu nome é bendito, Senhor. O teu nome é santo.